Estamos de volta com o programa Observadores, aqui pela TV Correio SBT. Os nossos telespectadores podem falar conosco pelo facebook.com/observadoresmarabá, é o nosso endereço nessa rede social, ou pelo e-mail observadores@grupocorreio.com.br. E eu queria, inclusive, agradecer aos telespectadores que já têm nos enviado muitas mensagens, já nesse primeiro mês do programa Observadores aqui no SBT. E eu cito em especial o nosso telespectador Hernani Souza Mendes, que nos enviou um e-mail com o seguinte teor: eu sou leitor do jornal Correio e também acompanho agora o seu trabalho na TV com este programa de muito bom gosto. E ele segue, é uma carta bastante longa, já nos dando outras dicas, mas no final aqui ele encerra com a seguinte frase: eu deixo uma dica, eu trabalho na área de saúde e gostaria de ver mais entrevistas desse setor. Desde já, um abraço a todos do SBT, Hernani. Então, muito obrigado, Hernani, pelo carinho para com o nosso trabalho. E citar também outros telespectadores que têm nos abrilhantado, nos têm enviado mensagens com algumas observações sobre o programa, como o Júnior do Teclado, cantor, empresários Nilvando Ferraz, Hélio Souza, Zé Castro. Muito obrigado pelas dicas de vocês. Os médicos Raimundo Júnior, Nagilson Amori e Alex Freitas, entre outros amigos que têm nos enviado mensagens, têm batido bola conosco nas redes sociais aí, comentando sobre o programa Observadores. Em nome de toda a equipe, a gente agradece ao carinho de vocês para conosco. Então vamos voltar aqui com os nossos entrevistados, o Plínio Pinheiro, advogado, comerciante Bosco Jadão. Novamente, muito obrigado a vocês por estarem aqui conosco. A gente encerrou o bloco anterior falando sobre a importância do aeroporto de Marabá, e eu tenho aqui também mais algumas imagens que eu vou pedir para que coloquem na tela para a gente. Aqui o Bosco, né, um período atrás aí, Bosco, talvez ainda envolvido na política, continua muito jovem. E vamos passar. Eu tenho aqui, essa rua, essa via da cidade, ela tem uma importância histórica muito grande. Não à toa ela se chama a 5 de Abril, né? Rua de 5 de Abril, que remete à data da emancipação político-administrativa do município de Marabá. Passa mais uma, por favor. Está aqui. A instalação do município de Marabá, em 1913, ainda existe essa plaquinha lá nesse imóvel, numa das esquinas ali na 5 de Abril. O que vocês podem falar sobre a importância da emancipação histórica de Marabá e a importância de nós ainda guardarmos, ainda que não seja da forma adequada, a memória histórica do município? Eu vou deixar mais tempo para o mestre Bosco Jadão falar, porque ele está há 11 anos a mais tempo do que eu em Marabá. Ele chegou 11 anos antes de mim nessa cidade. Então, Marabá é surpreendente. Como nessa longura, nessa distância, no meio dessa mata imensa, surgiu um polo de civilização que orgulhece a todos nós, né? Nós devemos muito aos nossos pioneiros. Hoje eu fico vendo essas pessoas que reclamam das estradas esburacadas, reclamam de determinadas coisas mínimas, e eu lembro daqueles homens do passado que eu ainda conhecia, a grande maioria deles, verdadeiros gigantes, bandeirantes, enfrentando as matas, abrindo picadas, não havia estradas. Meu avô saía daqui no lombo de um burro, lá para onde é hoje Eldorado dos Carajás, passava 4 dias dentro da mata, viajando naquelas picadas, veredas, para chegar lá. A primeira vez que ele foi de barco, o Rio Vermelho era fechado, porque não era navegado ainda. Então ele teve que abrir com facão, com foice, abrindo a copa das árvores, o entrelaçado da copa das árvores para poder passar. Então, esses pioneiros implantaram isso aqui, sabe, rapaz, à custa de muita luta, de muito sacrifício. Muitos tombaram diante das intempéries, a malária naquele tempo, que era algo terrível, e os índios que nós temos aqui,
eu ainda vivi isso, o temor do ataque dos índios. Os caiapós eram índios muito guerreiros, muito mais do que os gaviões. E eles saíam de Conceição do Araguaia e vinham, e onde eles encontravam um aglomerado de brancos, eles atacavam. Lá no Castanhal, que meu avô tocava, que era a macaxeira, o último ano que eles atacaram foi em 1957 e mataram 5 castanheiros naquela época. Aí foi que meu avô pegou um índio com 2 anos de idade para criar o anguruté. E então, a partir desse momento, os caiapós chegavam, tinham livre acesso, podiam se acampar. E os gêneros eram... Exato. Então, Marabá é isso, sabe? Essa Marabá que nós vivemos hoje foi construída com muita luta, com muito suor, com muito sofrimento, mas com muito amor e dedicação também, sabe? Por isso é que ela tem um lugar tão especial nos nossos corações. É bonito, Bosco, quando a gente ouve o Plínio falar com uma forma tão apaixonada e também até poética, né? Porque ele também é um poeta. E destaco que Marabá continua hoje sendo construída pelos esforços de pessoas de várias origens, né? Capixaba, goiano, os nordestinos de todas as origens, né? Piauienses, maranhenses que estão na raiz de Marabá, né? A partir de 71, né, Bosco, com a abertura da Transamazônica, foi que houve esses irmãos do restante do Brasil vieram se juntar a nós. Com a política do país de ocupação. O doutor Plínio Pinheiro, ele falou acertadamente, não podia ser diferente, a respeito dos nossos pioneiros. Foram verdadeiros heróis, essa aqui é a história. Quando nós assumimos a prefeitura em 1983, eu me preocupei com o problema da educação e preservar a história e a cultura do nosso povo. Então, com essa preocupação, eu, naquela ocasião, fundei a Casa da Cultura. Eu não conhecia Noé, inclusive, eu conhecia um trabalho do Noé, porque ele era do Projeto Rondon, que veio para Marabá, e convidou um bloco de universitários de Marabá, que faziam universidade em Belém, para fazerem pesquisa a respeito da história de Marabá. Então, quando eu fundei a Casa da Cultura, eu já sabia, era um grupo GEMA, que era o nome do grupo que ele criou, eu já sabia daquele trabalho, né? Então, eu digo, a pessoa ideal para assumir a direção da Casa da Cultura é o Noé. Mandei chamá-lo no meu gabinete e entreguei para ele já a nomeação. Ele disse, mas, prefeito, você é a pessoa indicada pelo trabalho que você está realizando. Naquela mesma ocasião, criamos nós um grupo de trabalho na prefeitura para escrever a história de Marabá. Doutor Plínio, naquela ocasião, as pesquisas que nós mandamos fazer, encontramos na casa do Álvaro de Barros Lima a ata de fundação do município. E ele nos deu e nós deixamos. Que hoje em dia está sob guarda da própria Casa da Cultura. Levando para a Casa da Cultura. Exatamente. Então, documento histórico. Por que a minha preocupação em criar esse grupo para escrever a história de Marabá? Os pioneiros, eles estavam morrendo e levando com ele a nossa história. Então precisava escrever, essa é que é a verdade. E como nós nos preocupamos também com a educação, porque é muito importante, nós chamei até um dia o secretário de Educação, que era Maria Costa, secretária, eu tenho um sonho, é meio alto, mas eu tenho. Antes de terminar o meu mandato, eu quero deixar um núcleo da Universidade Federal do Pará, aqui em Marabá. O prefeito está sonhando muito alto. Eu digo, eu sonho e vou realizar, porque Deus vai ajudar. E, de fato, aconteceu. Nós conseguimos, o doutor Plínio ainda há pouco falou que um dos defeitos de alguns administradores, quando entra na prefeitura, obra iniciada pelo outro, ele deixa para lá e vai começar dele. Eu tive o cuidado de concluir todas as obras que o Samuel começou. Dentre elas, 6 salas de aula aqui para a universidade que nós concluímos. Então, que por muitos anos foi a única estrutura com a qual a UFPA contava aqui. Com certeza. Né? Até bem recentemente, até nós passar um plano mais recente, que tivemos mais cursos, e hoje em dia a Unifesp, inclusive, a universidade que a base dela é Marabá. Apesar do tempo, eu vou só estender um pouquinho essa história da universidade. Eu um dia falei para o professor Maria Costa para nós fazermos um convênio com a universidade, porque os nossos professores, ela mesma me disse que estavam muito fracos, eu pedi ministrar em curso aos nossos professores. Quando consegui aprovar o convênio, eu fui assinar, era o doutor, o reitor, parece que era Fiuza o nome dele. Alex Fiuza. Quando eu terminei de assinar, doutor Plínio, tocou o telefone, ele foi atender e eu, vendo o liberal, quando eu vi ele espocar lá, explodiu mesmo, eu fiquei só olhando para o jornal e ouvindo a história, né? Quando ele voltou, ele disse, prefeito, o senhor viu que... Não, eu estava só lendo o jornal.
Aí ele diz, olha, eu consegui um recurso para montar um núcleo da Universidade Federal do Pará no interior do estado. Eu escolhi Santarém porque depois de Belém é o município mais importante. Precisa uma contrapartida. O que é a contrapartida? É um terreno e depois alguns apoios. O prefeito acaba de me dizer que não tem um terreno nem condições de comprar. Aí aquilo, me entusiasmei com aquele negócio. Reitor, se quiser transferir para Marabá, o terreno está na sua mão já. O senhor está falando sério muito mais do que o senhor pensa. E daí é que surgiu o núcleo da Universidade Federal do Pará, aqui em Marabá. Graças a Deus, nós sempre falamos, alguns serviços nós fizemos na prefeitura, na administração municipal, o mais importante foi o núcleo da universidade que nós trouxemos para cá e a Casa da Cultura, além de outros trabalhos que a gente conseguiu fazer com a ajuda do povo e do marabaense também, né? Agora, os pioneiros, de fato, eles foram verdadeiros heróis. Numa época que a gente não tinha as facilidades que tem hoje, como falou. Não tinha, foram de bravador, como disse acertadamente o doutor Plínio, das matas, tudo eles faziam. Sujeito a ser atacado pela malária, muitos deles morreram justamente cometidos pela malária, tudo isso aconteceu. Vamos vislumbrar mais algumas imagens aqui. Aqui, naquela hora a gente falou sobre o aeroporto, né? Aqui o advento da nova rodoviária, né? Porque nós tínhamos uma antiga lá na Marabá Pioneira. Isso. O que isso significou para a gente? E sobre isso eu quero falar, e aliás o mestre Bosco, que vai corroborar o meu lamento. Essa rodoviária tinha o nome de Pedro Marinho de Oliveira. É uma lei, foi um projeto de lei meu como deputado na época, dando o nome de Pedro Marinho de Oliveira. Como está nessa imagem aí. Como está nessa imagem, e que depois que terceirizaram a rodoviária, retiraram o nome e botaram apenas Terminal Rodoviário de Marabá. Eu estou pensando em entrar com uma ação para que a lei seja cumprida. Você vê o aeroporto, está lá, Aeroporto de Marabá, João Rocha. Então, Terminal Rodoviário de Marabá, Pedro Marinho de Oliveira, com certeza, que é um homem de uma simplicidade impressionante, mas que escreveu seu nome na história política de Marabá. Ex-prefeito de Marabá. Ex-prefeito. Não tanto como comerciante, como prefeito. Como prefeito. Ele foi um dos pioneiros também na área de Castanhal. Exatamente. Construiu o estádio Zinho Oliveira. Foi uma época, o estádio foi começado pelo interventor Elmano de Moura Melo, mas não só deixou mesmo o alicerce. E o senhor Pedro Marinho pegou e tocou e construiu e inaugurou o estádio Zinho Oliveira. Então, um homem que deixou seu nome marcado e que mereceu essa homenagem que hoje lhe é tirada irresponsavelmente. Aqui nós temos outra imagem também, que o que a gente conhecia como hospital era aqui na Marabá Pioneira, né, que hoje é a estrutura do Hospital Materno Infantil, e aqui seria o que à época era o CESP, né, que muita gente que em Marabá ainda chama de CESP, que hoje é o Hospital Municipal de Marabá. O que essa imagem quer dizer para você, Bosco? Olha, falando em CESP, eu estava me lembrando que eu ainda há pouco estava comentando com o doutor Plínio, os dois filhos de Marabá que primeiro conseguiram o nível superior. O primeiro foi Ari Mota Silveira, que foi formado em Direito, filho de Martinho Mota. O segundo foi o Wilson Mota Silveira, que foi formado em Medicina e chegou a ser superintendente nacional do CESP. Foi quem lançou a pedra fundamental do hospital, na velha Marabá ainda. Então, um marabaense teve papel preponderante para esse hospital sair. Com certeza absoluta. Tanto que eu, voltando agora o que está dizendo o doutor Plínio a respeito do Pedro Marinho. Quando inauguraram o materno, um vereador me perguntou, mestre Bosco, o senhor conhece muitos nomes importantes de Marabá, qual seria o nome para colocar nesse hospital? O Wilson Mota da Silveira foi o primeiro marabaense formado em Medicina e foi quem lançou a pedra fundamental desse hospital. Perfeito. Só que nunca fizeram isso. E só complementando, o Ari da Mota Silveira, que foi o primeiro filho de Marabá que se formou advogado, ele chegou a desembargador e a presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Infelizmente, não foi homenageado nos 100 anos de Marabá, assim como Ari da Mota Silveira também não foi. Tá. Eu já tenho outra imagem aqui no telão, mas a gente vai falar um pouquinho sobre esporte aqui em Marabá após o intervalo. Eu sei que vocês também têm boas histórias para contar aí sobre o Zinho Oliveira e também sobre o esporte amador aqui em Marabá. O programa Observadores volta após o intervalo.